E aí galera, como é que vocês estão? Hoje eu vou mostrar pra vocês o Planner Update de junho e julho, porque eu não gravei em junho, então vou fazer um combinho de 2 meses em um. E vocês vão ver que durante esses 2 meses eu usei bem pouco os meus planners e journals. Eu fui consistente somente no meu Robonite Cousin, mas mesmo assim eu vou mostrar pra vocês. Vou começar então com os meus Robonite Weeks. Vou começar com esse daqui, que é o que eu uso para as minhas redes sociais. Esse aqui eu até que fui consistente, mas não tanto quanto eu gostaria. Então, a primeira semana eu não postei nada, porque o meu TikTok tava dando problema e os vídeos não estavam subindo, então eu fiquei meio que sem postar nada, só escrevi aqui um pouquinho sobre isso. Na segunda semana eu também não postei nada e depois eu fiz aqui um pequeno recap da minha semana. Aí aqui eu já voltei a postar e fiz uma semana super decoradinha, inclusive eu gostei muito de como ficou essa semana. Fiz aqui os meus hábitos novamente, achei que esses adesivos são muito bonitinhos e fofinhos. E eu amo essa washi tape do Miffy. Na próxima semana eu voltei a postar, só que eu esqueci de completar. Isso vai acontecer ao longo, ao longo das próximas semanas, porque eu tava muito ocupada. Então, tipo, eu fazia e tava postando alguns dias, mas eu meio que não completava as minhas spreads. Então, tipo, essa daqui tá incompleta, essa daqui também está incompleta, essa e acho que a próxima também, Aí, tipo, tanto que nessas semanas aqui eu nem fiz os meus hábitos que eu costumo fazer regularmente, então eu começava a fazer, só que depois eu começava a ficar muito atarefada e muito cansada e não tinha vontade nenhuma pra mexer no meu journal. Inclusive, eu acho que eu vou voltar atrás depois de completar essas semanas, porque são adesivos muito bonitinhos e o layout tá bem fofinho, só que eu fico triste de ver, tipo assim, tudo vazio. Inclusive, eu amo isso aqui e, tipo, era meio que eu, porque eu ia pro trabalho, trabalhava, tava dormindo durante o trabalho, acordava e ia pro trabalho de novo. Então, isso aqui meio que combinou. Aí, teve uma semana que eu não postei nada. Quer dizer, não postei nada não fiz nenhum setup, mas eu postei nessa semana, só que talvez eu volte atrás também e faça de novo. Aí essa foi a última semana, que inclusive eu até fiz um vlog montando esse setup. Aí ficou, esse setup não, essa spread, então ficou assim. E aí a gente tá em agosto, agora acho que estamos nessa semana aqui, eu também não fiz o setup dessa semana ainda. Deixa eu ver, tipo, nos meses, eu não tô mais usando o meu calendário mensal, porque eu achei que isso não teve muito sentido pra mim, então eu realmente não tô usando. E aqui, eu também tenho que dar uma atualizada, porque eu não atualizei isso aqui, então eu tenho que voltar aqui e atualizar pra ficar tudo bonitinho, mas eu ainda vou fazer isso. E a parte mais legal é que o meu washi dump, ele tá crescendo, então já temos essa página aqui quase toda completinha. Então pra esse Robonite é isso, eu ainda fui usando ele mais ou menos, mas esse daqui nem tanto. Eu acho que em julho eu não usei ele nenhuma vez. Eu só usei em junho, então eu tenho muitas páginas pra fazer um recap. Então, a primeira semana de junho, eu deixei isso aqui livre pra depois escrever aqui alguma coisa, só que acabou que eu nem escrevi mais nada depois. Mas eu gostei de como ficou, então eu vou deixar assim. Aí, na próxima semana eu fiz essa paginazinha aqui com esses adesivos muito fofinhos. Eu acho esse estilo de arte muito fofinha. Eu gostei muito desse artista, eu vou procurar mais adesivos dela pra comprar. Aí eu fiz essa semana aqui que eu gostei muito, ficou muito bonitinha. Depois eu fiz uma preto e branco, inspirado assim no Namjoon, né? E aí, tipo, em junho eu ainda fui consistente, então eu fiz todas as semanas de junho. Aqui, ó, primeira semana de junho e julho. Só que aí depois eu não fiz mais nada. Então aqui não temos mais nada durante o mês de julho todo. Então eu tenho essas semanas todas pra fazer um recap, mas eu ainda vou fazer isso. Talvez eu faça um vídeo decorando essas páginas todas, porque eu quero voltar atrás e preencher tudo, só que eu realmente não tive muito tempo. E aqui, gente, nas minhas fotinhas do mês, eu parei de fazer isso, eu nunca mais lembrei de fazer isso, então eu não faço desde abril. Maio, junho e julho eu não fiz nada, mas talvez eu volte e faça isso quando eu tiver um pouquinho mais de tempo, talvez mês que vem, acho que eu vou ter um pouco mais de tempo, aí eu volto e vou procurar fotos antigas e faço isso, mas eu ainda não sei. E agora então, vamos pro meu Robonite Cousin. Eu comprei uma nova capa, como vocês podem ver, que é essa da Tommy, essa cover da Tommy. Ela é belíssima. Eu no início do ano eu tinha uma do One Piece, só que eu acabei vendendo ela porque eu queria comprar o tamanho A6.
Só que acabou que até hoje eu ainda não comprei ela. E eu queria muito essa da Tommy também, só que eu tava esperando os novos lançamentos pra ver se ia sair alguma que eu gostasse mais do que essa. Só que aí eu fui uma vez dar uma olhada no site, só tinha uma. Eu falei assim, não, eu vou comprar porque depois pode ser que, acho que saiam esse ano eu não goste, ou alguma coisa assim. E eu queria muito isso, tava querendo desde o ano passado, desde setembro do ano passado. Então eu resolvi comprar e tô usando ela agora no meu robonete. Não coloquei nada aqui, nem nada disso. E aí, continuo usando esses bolsinhos a mesma, mas tô muito feliz com essa minha compra. Então, vamos pro calendário mensal. O de junho ficou assim. Hoje a minha luz não tá muito boa, mas espero que esteja dando pra ver. E o de julho, eu coloquei aqui o adesivo de New Quarter, né? Ele é meio foil, assim, eu acho muito bonitinho. Eu gosto muito desse tema aqui de julho. Então, vamos para as semanas. Então, primeira semana de junho, ficou um tema meio vermelho e amarelo. Eu gostei bastante desse tema. Segunda semana eu usei um monte de adesivo preto que eu tinha, porque eu tô essa de usar os meus adesivos mais antigos. E não sei se aconteceu alguma coisa emocionante nessa semana, não lembro, mas aqui eu troquei os dias, eu coloquei a quinta na sexta e a sexta na quinta. Fiz uma maratona de anime. Aqui eu coloquei várias washi tapes assim, em tons de azul. Azul. E fiz esse tema meio assim, achei que ficou bem legal também. Eu só não gostei desse azul que eu escolhi pra cá, eu devia ter escolhido um pouquinho mais forte. Aí aqui eu fiz um tema de verde novamente. Eu pensei que o verde da caneta era igual a esse, só que depois não era, ficou tipo muito neon. Mas tirando isso, eu gosto muito de como ficou essa semana. Aí eu usei uma washi tape aqui da Coffee Monsters, quase todas, né, são, mas aqui eu acabei estragando como estava escrito embaixo, então eu coloquei um adesivo em cima pra esconder. E aqui já estamos nas semanas de julho, not today. Essas semanas aqui de julho foram um pouquinho complicadas pra mim, também por isso que eu acabei não postando muito no TikTok, nem no YouTube, nem nada disso, porque tava um pouco difícil. Mas enfim, aqui foi o aniversário da minha tia. Na verdade, o aniversário da minha tia foi dia 15, mas a gente comemorou no fim de semana antes, então aqui a gente fez um brunch no Rio. E nesse dia aqui a gente foi pra outro rio, ficar o dia todo no rio. Aqui eu também usei um monte de adesivo de comida que eu tinha pela casa. E eu tenho esquecido de planear os meus domingos, então eu sempre acabo esquecendo. Tipo, aqui eu não fiz o fim de semana inteiro, na verdade, né? Fiz uma semana com essas duas washi tapes. Elas não tem nada a ver, mas eu gostei. Aí aqui, tipo, eu só escrevi porque eu tava com preguiça de pegar os adesivos pra colar o adesivo. E também não fiz os meus hábitos nessa semana. Só coloquei uma washi tape pra dar uma decorada. E na verdade eu coloquei essa washi tape só no final da semana porque tava muito sem graça. Eu falei, vou colocar pelo menos uma washi tape. E essa semana agora já é de agosto, né? Que é a semana que a gente tá agora. E aí eu já voltei a fazer um pouco mais decorado assim. Então vamos passar pras páginas semanais. Semanais não, diárias. Aqui, nesses dias eu tava muito ocupada, então eu já comecei cortando assim as páginas. Mas antes disso, eu escrevi as prompts e eu fiz os 30 dias de journal. Deixa eu completar isso aqui. Então, tipo, eu cortei aqui assim, fiz como se fosse tipo uns marcadorzinhos. Achei que ficou muito fofo, inspirado na Ellen. E esse mês de junho foi o último mês que eu escrevi as prompts aqui, porque eu não gosto de como isso fica, eu acho que fica muito bagunçado, visualmente falando. Então, em julho, vocês já vão ver que eu fiz de maneira diferente. Então, como eu falei, né, eu cortei aqui as páginas e fiz tudo meio que nesse tema, tipo, de cinzento, assim, usando essas cores pra combinar com o tema daqui, porque ia ficar, tipo, visível. Sempre que eu virasse, ia ficar visível. Então, eu queria que ficasse combinando tudo, né? Nesse dia aqui, tava completamente cansada. Enfim, bad morning. Aí eu tava usando muito os tamps da Ellen que eu tinha recebido. Eu gostei muito de como eu escrevi aqui, recap. E tava separando assim. Eu não gostei de como ficou essa parte aqui. E aqui também não. Eu escrevi de uma maneira que eu não gostei e eu cobri. Eu não gostei muito de como ficou essa página, mas tudo bem. Aqui tava usando outro stampzinho novo. Esse dia aqui foi o dia da pre-order da Coffee Monsters Co. Então eu comprei algumas washi tapes e algumas pouchzinhas. Aí eu fiz aqui
a minha listinha de compras do que eu comprei. Mas, na verdade, depois eu fiz outra compra depois disso, porque ela estende, tipo, por uma semana e meia, pra você ter tempo de comprar tudo que você quiser. E aí, aqui, coisas que eu quero fazer. Eu fiz uma listinha de coisas que eu queria fazer, só que até hoje eu não voltei aqui pra ver se eu fiz alguma coisa ou não. Eu acho que eu já fiz algumas coisas daqui. Eu tava gravando tipo, uma semana comigo, assim, nesses dias. Então, eu fiz umas páginas mais decoradas. Inclusive, eu gostei muito de como ficou essa página aqui. Achei que ficou bem fofinha. Aqui, recebi a minha nova tinta, que é essa daqui, a Coffee Monster, da Coffee Monster Co. com o Robert Oster. E eu achei belíssima essa tinta. Aqui eu fiz um dia assim, porque eu não estava muito afim de escrever. Aqui continuei tentando desenhar, só que eu não gostei de como ficou essa página, mas pelo menos valeu a tentativa. Aqui também tentei desenhar, tipo, só que ficou horrível. Está ridículo. Enfim. Nesse dia aqui, o meu carro ficou pronto, porque ele tava na oficina, então finalmente eu peguei o meu carro. E aqui, novamente, estava fazendo uma maratona de anime. Eu não sei qual anime que era. Ah, Hell Paradise. Eu ainda não terminei ele, mas tô quase terminando. Quero muito terminar, inclusive, mas depois eu vou ter que ler o mangá, e aí eu tô demorando um pouquinho pra terminar. Aqui eu usei alguns adesivos que eu tinha também, fiz uma página meio amarela. Eu não gosto dessa página porque nada combina. Esse tom de amarelo não é o mesmo que esse, que não é o mesmo que esse, então tá tudo meio confuso. Mas sei lá. Não sei o que está fazendo aqui. Essa, acho que é a minha página preferida de todas que eu já fiz até hoje, nesse ano, porque tá tudo muito satisfatório de olhar, tá bem prazeroso, assim. Eu gosto muito de como ficou, gosto muito dessas cores e acho que ficou bem legal. Aqui eu escrevi algumas coisinhas, dá pra ver mais ou menos, só que eu não vou mostrar porque são segredos. Aí eu coloquei isso aqui pra meio que esconder. Isso foi um cardzinho que veio com alguma encomenda minha da The Coffee Monster Co. E eu usei também alguns adesivos foil aqui. Eu não sei, eu achei que essa página ficou muito bonita. E essa daqui também eu gosto muito de como ficaram essas. Eu comprei um sketchbook aí, chegou nesse dia ou no dia, não sei, no dia anterior, alguma coisa assim. E aí eu fui, recortei algumas partes que vinha dele e fiz essas duas páginas assim nesse tom de azul. E eu gosto muito dessa cor. E eu achei bastante satisfatório porque essa washi tape é quase da mesma cor que o marcador que eu usei aqui. Então ficou bem satisfatório. Eu gostei muito dessas páginas. Depois fiz uma página com alguns adesivos de cachorrinho. Não gostei tanto, ficou horrível. E aqui eu tava com pouca vontade de escrever, então fiz tipo esse desenho, sei lá como que eu posso chamar isso. Aí, tipo, eu gostei mais ou menos, mas não gostei tanto assim. Aqui nesse dia eu peguei um monte de papéis. Eu peguei papel do Robonite, peguei papel da Midori, alguns outros papéis que eu tinha aqui. Fui colando todos assim e fui meio que escrevendo. E também eu usei canetas diferentes, tintas diferentes. Eu usei a Robert Oster Coffee Monster, que eu tinha recebido. Usei a minha preta que eu uso sempre, que é a The Atraments Document Black Ink. E usei a Murky Pond Water, se eu não me engano. Acho que foi essa. Ou se não foi essa, foi a Early Grey da Diamond. Eu não sei qual das duas foi, mas foi uma das duas. E depois, nesse dia aqui, eu fiz uma página com esse tom de rosa e de azul. E eu achei perfeito, porque esse tom aqui é exatamente o mesmo tom que essa washi tape. Então, essa página, pra mim, ficou muito legal. Ah, e uma coisa que eu não falei. Aqui eu tava fazendo o color codezinho das minhas redes sociais. Então, meu primo tava me ligando, perdi aqui. O que eu tava falando? Ah, eu fiz um color codezinho aqui dos meus posts nas redes sociais. Então, o rosa era YouTube, o roxo era Instagram e o azul era TikTok. Então, eu fazia assim e sempre que eu postava... bem que eu não tava escrevendo, né? Mas, normalmente, quando eu postava, eu escrevia o que eu tinha postado nas redes sociais. Enfim, então eu fiz essa página aqui. Aí, depois eu usei a minha tinta Coffee Monsters e colei um monte de gatos. Eu não gostei de como essa página ficou, mas eu gosto muito da cor da tinta. Depois eu fiz uma página com esse azul belíssimo. Gosto muito dessa cor. Aí que tentando ser um pouco criativo, fiz tipo umas nuvens. Não sei se eu gosto. Acho que eu não gosto muito dessa página, mas valeu a tentativa. Aqui eu estava cansada. Isso aqui era eu nesses dias. Depois eu fiz uma página com esse azul que eu achei belíssimo. Eu gosto muito dessa cor. Tentei fazer tipo uns mirtilos. Só que não ficou muito bem. Mas, não sei, valeu a tentativa pelo menos.
o que eu tava falando, ó, aqui, tá vendo? Aí eu colocava o que eu tinha postado nas redes sociais. E a última página eu usei essa cor que é nova. E tentei escrever aqui de um jeito diferente, mas eu não sei se eu gostei muito como ficou. E aquilo que eu tava falando pra vocês. Então, eu parei de escrever as prompts, né? Deixa eu mostrar aqui. Parei de escrever as prompts e comecei a fazer tipo um recapzinho do meu mês. Eu comecei a colocar uma coisa legal, uma coisa meio não tão legal, uma coisa gostosa, uma coisa surpreendente e alguma coisa sobre dinheiro. Então, eu faço isso tipo no final do mês, no caso, né? Vamos para as páginas de julho, então. Primeira página já começou, eu gosto muito de como ficou essa página. É meio cinzento, eu gosto dessa washi tape, eu acho ela muito bonita, essa washi tape. Pena que eu só tenho uma samplezinha, eu quero tentar achar um rolinho inteiro dela pra comprar. Aqui nesse dia eu fiz uma comprinha na Shein. E chegou nesse dia a primeira parte. Aí eu tentei desenhar aqui, só que eu não gostei de como ficou. Aí eu cobri, coloquei uma parte de um papel que eu tinha aqui, um adesivo. E ficou, sei lá, assim. Não ficou muito bom, mas tá bom. Nesse dia aqui, eu tava no trabalho e eu achei um bebezinho pardal. Aí, tipo, eu desenhei aqui também, eu não gostei. Aí eu fui e cobri. Só que, infelizmente, ele não sobreviveu muito tempo. Eu trouxe ele pra casa pra cuidar dele. Aí ele ficou comigo esse dia e esse dia. Só que nesse dia aqui de noite, que foi domingo... domingo. Domingo de noite ou segunda de noite, não lembro direito. Eu sei que ele... Enfim, ele faleceu. Aí eu fiquei bem triste. Já tava meio triste. E aí, tipo, aqui mais ou menos começou... Havia uma onda, assim, meio depressiva. Eu não queria usar essa palavra, mas foi isso. Meio depressiva. Então, já tava bem depressiva. Só que eu acho que, tipo... Isso meio que foi, tipo, estopim pra acabar com tudo, sabe? Enfim. Aí aqui também eu usei a Coffee Monster, a tinta. Eu gostei muito de como essa tinta fica no papel da Rubonete. E aqui eu tava começando a me sentir cada dia pior. E pra piorar tudo, como se não bastasse, eu ganhei uma multa. Minha primeira multa. Legal, né? E aí não é uma coisa legal, mas a gente tem que deixar as coisas fofinhas, pelo menos. Aqui eu tava me sentindo meio perdida. Fiz uma paginazinha em azul. Não gostei muito, na verdade, mas enfim. Aqui, tipo, eu tava tentando ignorar como eu estava me sentindo por dentro, porque foi o brunch da minha tia. Então eu usei alguns adesivos da... Acho que é do quarter 2. Não sei, da Ellen, da subscrição da Ellen, da Coffee Monsters, que eu acho que esse daqui é do quarter 2, se não me engano. Não sei se é do 1 ou do 2, mas enfim. Eu usei esse adesivo e aqui fiz uma página assim. Tava começando a pensar nos meus planos de 2027. Colei um monte de adesivo de ink, de marcadorzinhos, fountain pen, sei lá. Achei que ficou bem bonitinha essa página também, visualmente falando. Gostei muito. Aí aqui eu fiz com adesivos de comida que eu não gostei. Essa daqui eu também não gostei, mas eu comi pela primeira vez uns pastéis que tem aqui em Coimbra, que eu não sei o nome. Esqueci o nome dos pastéis. Eu devo ter escrito por aqui, mas eu esqueci. Enfim, mas eu gostei muito desses pastéis. Aqui também é uma das minhas páginas preferidas. Eu acho que tá bem satisfatório de olhar. Tirando esse S, que eu quis escrever Pilates e não consegui escrever o S direito. Ficou parecendo um 8, um biscoito. Não sei o que tá parecendo isso aqui. Colei só um pedacinho de washi tape. E aqui eu tava pensando sobre a minha Pilot Vanishing Point, que eu não tenho ainda, mas eu vou ter uma. E eu tava pensando, tipo, em qual cor e qual nível eu queria, porque é uma compra, assim, um pouco cara. Então eu quero pensar bem antes de comprar. Então eu tava pensando nisso. E aqui eu tava pensando sobre começar a fazer aulas de Pilates. E eu comentei isso com algumas meninas que eu trabalho. E aí a gente decidiu fazer Pilates pela primeira vez, uma aula experimental no sábado, dia 18. Então foi bem legal. Aqui eu fiz tipo uma página meio vermelha, porque eu comi esse donuts, que é o meu favorito da vida, que é o donuts da Biscoff. E aí eu fiz meio que... Enfim, meio que colei assim umas coisas. Aí aqui eu usei essa washi tape de exercício, porque como eu fui no Pilates, né? Fiquei bem entusiasmada, eu gostei, inclusive. Eu tô fazendo aulas de Pilates agora todas as semanas. Meu primo me ligou de novo, enfim. Não sei o que eu tava falando, mas eu acho que eu tava falando que eu agora tô fazendo aulas de Pilates todas as semanas, porque eu gostei mesmo muito. Eu não sou uma pessoa muito sedentária, eu não gosto de fazer exercício, mas já tinha algum tempo que eu queria começar a fazer alguma coisa. Então eu tô feliz que eu comecei a fazer Pilates. E aqui eu sabia que eu ia ter uma semana bem ocupada, então eu cortei as páginas. Eu não gostei muito de como ficou, porque era suposto ter ficado tipo aqui, ó, o 20...
24, 22 e 20, tipo, tudo direitinho, mas o 24 não ficou muito, ele tinha que ter ficado um pouco mais pra cima pra ficar bem aqui, sabe? Mas enfim, no geral tá bom. Eu até escrevi aqui, só que eu não gostei de como eu escrevi isso também, mas tudo bem. Então eu cortei as páginazinhas assim, aí escrevi, sei lá o que eu escrevi aqui. Tava bem cansada. E depois eu coloquei aqui esse adesivo, não sei se eu gostei dele também, mas enfim, ficou assim. Aqui, nesse aqui que eu tava fazendo, usar essa washi tape, que não tem nada a ver com nada, porque ela é tipo meio que de Halloween, mas eu queria usar ela, então eu usei. E fiz essa página meio cinzenta. E aqui foi quando eu, então, recebi essa cover on cover da Tommy. Eu comprei, acho que no dia 19 ou no dia 20, uma coisa assim. Chegou nesse dia, então foi bem rapidinho. Que foi, eu comprei na Entropia também, que é uma loja que é na Espanha. Então chega bem rápido aqui em Portugal. E era a última que tinha em estoque, como eu já falei. Eu queria essa capa tinha muito tempo. Eu tava indecisa entre comprar ou esperar pelos lançamentos de 2027. Mas eu acabei comprando, porque eu já queria há muito tempo. E eu acho que eu não vou me arrepender disso. Aqui eu tava pensando em voltar a estudar matemática, tipo, porque eu sempre gostei muito de matemática, mas depois de algum tempo eu parei de me interessar por isso e comecei a ficar meio burra pra matemática. Então eu queria voltar a estudar e eu tava escrevendo exatamente sobre isso. Wanna Cry. Não sei porquê. Aí nesse dia... Ah, eu lembro o que aconteceu. Esse dia aqui eu levei comida pro trabalho, só que a comida tava estragada. Incrível, né? Aí a comida tava estragada e aí eu tive que pedir alguma coisa e aproveitei que eu já ia ter que pedir mesmo e pedi uma coisa que eu queria comer há muito tempo, que era um poke. E eu fiquei muito feliz com o meu pokezinho. E pra finalizar, o último dia, segunda chance de não sei o que, to live. Enfim, ficou assim a página. E aí agora temos agosto. E como eu falei pra vocês, eu não vou mais escrever as prompts. Então no final do mês de agosto eu vou vir e vou fazer como eu fiz aqui em junho. A última coisa que eu tenho pra falar é sobre os meus diários. Então, eu terminei aquele que eu tava usando. Não sei onde que ele tá, por isso não tem pra mostrar pra vocês aqui. Eu terminei ele e tô usando agora esses dois ao mesmo tempo, porque eu quero experimentar qual que eu vou gostar mais, pra depois que eu terminar esse, eu não tenho mais nenhum caderno pra usar. E como eu acho que eu já tinha comentado aqui em algum vídeo, eu não sei, tava usando todos os meus cadernos que eu tinha aqui em casa, de tamanhos diferentes, formatos diferentes, pra primeiro experimentar quais que eu gostava mais e segundo pra terminar todos os cadernos que eu tinha aqui em casa pra depois comprar mais. E aí agora eu quero que os meus diários eles sejam todos iguais, então eu tô experimentando esses dois tamanhos pra ver qual que eu vou gostar mais. Esse caderno era o que eu tava usando antes como meu media journal, que eu tava usando mais ou menos assim, só que aí eu decidi que eu não quero mais fazer um media journal desse jeito e eu quero fazer um agora assim. Então eu parei de usar esse caderno. Enfim, agora começou a latir que nem uma doida. Então eu parei de usar esse caderno no meio e ficaram muitas folhas que eu não queria desperdiçar. Então eu comecei a usar ele como meu diário no dia 15/7. E aí, quando eu comprei essa capinha aqui, eu comprei também um Midori A5, porque eu estava pensando em usar o Midori Codex, que é um que tem 365 páginas, ou seja, dá pra usar praticamente durante um bom tempo e quase talvez o ano inteiro, eu acredito. Não sei se daria pra mim um ano inteiro, porque tem fases que eu escrevo muito, tem fases que eu escrevo menos, mas tipo, duraria mais que um caderno desses, sabe? Meu primo me ligou de novo, na hora que eu resolvo gravar o vídeo, todo mundo resolve me perturbar, é cachorro latindo, é gente me ligando, não dá pra fazer um vídeo em paz. Enfim, até perdi o que eu tava falando, eu quero comprar. Então, tô pensando em comprar para os meus próximos diários o Midori Codex. E ele só tem, assim, pontilhado. Foi por isso que eu resolvi comprar esse A5 para experimentar. E é por isso que eu tô usando esse e esse ao mesmo tempo. Primeiro porque esse aqui eu já tava usando e eu quero terminar ele. Então, eu tô usando esse. E aí, eu tô usando esse pra ver se eu vou gostar de usar ele pontilhado. Mas eu acho que não. Eu acho que eu prefiro quadriculado. E também depois que eu comecei a usar esse A6, eu tô preferindo mais escrever nele do que no A5. Então talvez eu acabe não comprando um Midori Codex e acabe comprando um Midori A6 pra ser o meu diário. Eu ainda não sei, porque talvez também eu pensei em comprar um B6, né? Que ele é um pouquinho maior que o A6, só que não tão grande quanto o A5. Mas enfim, eu ainda tô pensando e aí eu vou usar ele de ver qual que eu gosto mais até o final do ano, mais ou menos, até eles acabarem, porque eu acho que isso aqui vai durar até o final do ano,
porque eu não tenho escrito muito no meu diário ultimamente, então vamos ver como que vai ser. Mas depois também eu vou fazer um vídeo dos meus planners pro próximo ano e journals e tudo mais, aí vocês vão ver o que eu acabei escolhendo. Mas enfim, tô usando esses dois pra já, pra experimentar e ver quais que eu vou querer que sejam os meus planners pro próximo... Os planners não, o meu diário pro próximo ano. Então, gente, é isso. Meio que não tem muito mais do que eu falar. É só isso. Não tem nada muito interessante esses meses, porque eu realmente não usei muito os meus journals e caderninhos. Só usei fielmente mesmo o meu Robonete Cousin. Inclusive, eu tenho 99,9% de certeza que eu vou comprar um pro ano que vem. Ainda tô decidindo, mas eu acho que eu vou continuar, porque eu tô gostando muito de usar esse journal. Eu pensei em talvez mudar pra um A6, mas eu não sei se um A6 seria bom pra mim, porque ele não tem essa parte da semana e eu tô gostando muito de fazer essas partes das semanas. Enfim, ainda tô pensando em decidindo, mas eu tô muito ansiosa por estar acompanhando agora todos os lançamentos da Robonete nesse mês de agosto. E aí eu tô muito ansiosa também pra ver qual que eu vou escolher pro ano que vem. E acho que é isso pro vídeo de hoje, então eu vejo vocês na semana que vem. Tchau!